O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo que quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor batalhará conosco. O Senhor enviará os seus anjos. O Senhor nos concederá a sua vitória, porque eterno é seu amor. Repito, o Senhor batalhará conosco nesta quaresma de São Miguel. O Senhor nos enviará os seus anjos, os auxílios necessários para que as nossas batalhas concorram para a nossa salvação. O Senhor nos concederá a sua vitória, porque eterno é seu amor. A liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, providencialmente nos traz esses textos que nos enchem de esperança. A primeira leitura de hoje não foi escolhida para o início da quaresma de São Miguel. Providencialmente, aconteceu essa leitura que mostra Josué no final da sua vida. Ele está prestes a morrer. E Josué então começa a olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez na sua história. Nós ouvimos aqui no versículo 3, diz que ele reúne os chefes de cada tribo de Israel e começa a dizer, a relatar tudo aquilo que Deus fizera. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vossos pais, aqui Josué falando para os chefes das tribos, vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates, e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei, é Deus falando agora, mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. A providência de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Deus que cuidou de Israel desde a formação do seu povo com Abraão. Versículo 5. Em seguida, enviei Moisés e Arão,
e castiguei o Egito com prodígios, que realizei em seu meio. E depois disso, vos tirei de lá. O povo que tinha ficado escravo no Egito, Deus então castiga o Egito e tira o seu povo do Egito, com mão forte e braço estendido. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe o mar sobre eles, que os recobriu. Vossos olhos viram todas essas coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por muito tempo. Deus vai relembrando tudo aquilo que fez para infundir a confiança. Lembra que foi a Josué a quem Deus disse: ser forte e corajoso. Se você não tiver medo, eu vencerei os seus inimigos. Ser forte e corajoso. Então nós estamos entrando neste tempo da Quaresma de São Miguel, um tempo de batalha, um tempo de mais oração, de penitência, de combate espiritual. Mas se nós entrarmos confiando em Deus, não nas nossas próprias forças, sairemos vencedores, porque eterno é o seu amor. Então, às vezes, as pessoas iniciam a Quaresma de São Miguel e dizem assim: nossa, é um tempo de muita batalha, né? Sim, é um tempo de muita batalha. Por quê? Porque o diabo não se alegra, não fica contente com um maior número de pessoas que começa a rezar mais, a fazer alguma penitência a mais, a acordar cedo e a rezar suplicando a sua libertação e a libertação dos seus. É claro que o diabo se enraivece, mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Nós sabemos de quem nós somos servos. Nós sabemos debaixo da proteção de Deus que nós estamos. Então não temos o que temer. Entramos neste período de combate espiritual cheios de confiança e de expectativa para receber as graças que Deus vai nos conceder a nós e aos nossos. A nós e ao nosso país. Nós estamos rezando pelo nosso país, estamos rezando pelos nossos familiares, estamos rezando pelas nossas paróquias. Vocês que acompanham pelas redes sociais, rezem pelas suas paróquias, pelos seus padres, pelos bispos, pelo Papa, e por aquelas intenções particulares que nós trazemos no nosso coração. Quantas batalhas, hein? Quantos ganchos existem em nós que nos arrastam para longe de Deus. E ganchos que existem nas almas daqueles por quem rezamos e os vemos arrastados para longe de Deus. Nós então iremos fazer esta Quaresma pedindo que São Miguel, no poder de Deus, rompa essas algemas. Destrua esses ganchos para que livres sirvamos a Deus. Para que livres amemos a Deus com generosidade. Para que livres nós nos sintamos mais inclinados a fazer a vontade de Deus e vejamos que nela consiste a nossa felicidade. Que não são poucas as vezes das pessoas que se colocam a servir a Deus, mas o servem como um escravo serve ao seu senhor, com medo do castigo. Não serve como quem sabe que escolheu a melhor parte. Então que nós vejamos que felizes são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Que felizes são aqueles que vivem verdadeiramente como fiéis católicos, vivendo plenamente, 100% como católicos. Felizes são aqueles que renunciam ao diabo e às suas obras, às suas pompas, às suas mentiras e ilusões. Somos de Deus
e queremos servir a Deus. Então, durante este tempo da quaresma, nós iremos nos colocar a suplicar estas graças por nós, para nós e para os nossos. Mas sabendo que Deus é generoso e nos concederá essa vitória. E nos concederá estas graças. Que Deus mesmo vai libertar os nossos corações. No versículo 8, continua aqui Josué dizendo, né, quer dizer, Deus falando por meio de Josué: eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra, e os exterminastes. Quer dizer, é Deus aqui o protagonista de tudo. Israel, sim, está colaborando, mas é Deus quem faz. É Deus quem liberta. É Deus quem constrói. É Deus quem destrói. É Deus quem expulsa. É Deus quem vai conceder aquela terra com casas que eles não construíram, com pomares que eles não plantaram. Isto aqui quem quer mostrar a superabundância da graça de Deus. Por quê? Porque eterno é seu amor. Não é à toa que a resposta desta leitura foi este salmo, Salmo 135, 136, em que nós respondemos: eterna é a sua misericórdia, e o salmista vai repetindo e enchendo o nosso coração de alegria. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Deus fez grandes coisas. E nós poderíamos dizer: Deus ouviu as minhas preces, libertando-me dos meus apegos desordenados, porque eterno é seu amor. E concedeu-me um coração generoso, piedoso, fervoroso, dócil à sua vontade, porque eterno é seu amor. Porque você sabe como é o seu coração. Você sabe como são as suas vontades rebeldes. Mas Ele me deu um coração dócil, um coração fervoroso, um coração piedoso, porque eterno é seu amor. E transformou a minha história do passado tão quebrada, tão destruída, tão marcada pelo pecado, e me fez um homem novo, uma mulher nova, porque eterno é seu amor. E restaurou, está cuidando, pelejando pela minha família, porque eterno é seu amor. Então você pode, depois, na sua oração, na fé, começar a escrever as graças e colocando abaixo de cada uma delas, porque eterno é seu amor. E tem velado e cuidado dos meus filhos, porque eterno é seu amor. E tem feito a sua igreja crescer neste país, porque eterno é seu amor. E tem concedido muitas graças aos nossos sacerdotes, às vezes sem merecimento de alguns deles, porque eterno é seu amor, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Então você vai na fé, não no sentimento. Ah, padre, mas eu não estou sentindo isso. Mas você crê nisso, que o amor de Deus é eterno, que Deus não recua, nem desanima no seu amor. Então, proclame, creia, faça ali a sua oração e diga: Jesus, eu creio no teu amor, eu creio na tua misericórdia, eu creio nos teus cuidados. E se você, em algum momento vacilar, olhe para trás, como fez Josué, e veja as obras de Deus, na história da igreja, na sua história.
Veja o quanto Deus tem sido generoso. Olhe para Jesus crucificado e diga, porque eterno é seu amor. Ele nos deu o seu Filho para nos salvar, porque eterno é seu amor. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. Então você olha para Jesus crucificado, você olha para os sacramentos e diz, ele deixou o sacramento da confissão, porque eterno é seu amor. Como seríamos sem o sacramento da confissão? Pense, meu santinho, católicos, como seria a sua vida sem o sacramento da confissão? Deixe a gratidão brotar do seu coração e diga, ele deixou a confissão, a Eucaristia, o sacerdócio e os sacramentos, porque eterno é seu amor. Como Deus é bom. Então você entra nesta quaresma de São Miguel com toda a confiança, sabendo que as batalhas podem ser grandes, mas o auxílio de Deus será maior. Será incomensurável maior. Será sem medidas. Maior de uma maneira abissal. Maior de uma maneira em que você não pode calcular. Mas continua aqui Josué, versículo 10. Versículo 9. Levantou-se então Balaque, filho de Sefó, rei de Moabe, que combateu contra Israel, e mandou Balaão, filho de Beó, que vos amaldiçoasse. É a história de Israel em que o rei chama um bruxo, um sacerdote pagão, para amaldiçoar Israel. Deus vai e proíbe o bruxo de amaldiçoar e muda-lhe as palavras que o bruxo abençoa. Balaão começa a abençoar Israel, mas ele foi pago e mandado para amaldiçoar, mas Deus não permitiu. O que quer que aconteça, se aconteceu, foi porque houve pelo menos a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. E se Deus permitiu, é para o nosso bem. E se não for, se não houver a permissão de Deus, Deus mudará, inclusive, a maldição em bênção. Então imagine com que alegria, com que confiança, com que segurança você entra para rezar esta quaresma. Rezar aqui na igreja, rezar na sua casa, com toda a confiança, sabendo que Deus se utilizará da nossa pequena obra para realizar as suas grandes obras. Sim, nós precisamos corresponder com a graça, mas a nossa colaboração é muito pequena em relação a tudo aquilo que Deus quer nos conceder. De verdade, meus santos, de verdade, digo isso diante de nosso Senhor Jesus Cristo presente aqui neste sacrário. Eu creio profundamente que muitas graças e livramentos foram concedidos a esta paróquia, aos paroquianos desta paróquia, aos padres desta paróquia, por meio deste período de oração que nós já há alguns anos, há uns bons anos, nós fazemos constantemente. Que o diabo não consegue fincar as suas patas nesta paróquia, porque ela é consagrada a São Miguel. Porque Deus misericordiosamente ouve os nossos apelos, quando nós dizemos que toda maldição, toda maldade, toda bruxaria, todo feitiço, tudo aquilo que vem do diabo e de suas obras, não tem um poder sobre nós. Não tem um poder sobre esta paróquia. Não tem um poder sobre as nossas famílias. Por isso precisamos rezar e rezar com toda a confiança, colocando a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos afetos, inclusive, naquela oração, pedindo a Deus que nos conceda uma santa ojeriza, uma santa inimizade, um santo ódio ao diabo,
aos seus demônios e às suas obras. Somos de Deus desde o nosso batismo, resgatados por Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, marcados com o selo do Espírito Santo, alimentados pela Eucaristia, consagrados a Nossa Senhora e a São Miguel. O diabo não pode colocar a sua pata em nós. Então nós rezamos com toda a confiança, mas precisamos colaborar com a graça. Continua, e já vou aqui terminando. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes daquela cidade. Eles passaram, atravessaram o Mar Vermelho, Jericó, chegaram à cidade. Os habitantes daquela cidade, os cananeus, os hititas e os demais, combateram contra eles. Mas Deus diz: eu, porém, os entreguei em vossas mãos, enviei à vossa frente vespões, que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. A generosidade de Deus. Deus diz: olha, e tudo isso foi feito não com a força do vosso braço, mas com a força do meu braço. Eu é que fiz. E por que eu fiz? Porque eterno é o meu amor. Eterno, grande é o amor de Deus. Então vamos lá, meus santos. Vamos iniciar então esta quaresma de São Miguel com esta confiança, não nas nossas forças, mas na força de Deus. Vamos apresentar a Deus as nossas batalhas, os nossos combates interiores e exteriores. Aquilo que nos atormenta, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos faz vacilar na nossa entrega a nosso Senhor. Repito, combates interiores e exteriores, problemas interiores e exteriores. Apresentemos a Deus, suplicando a sua graça, para que Ele intervenha, para que Ele haja, para que Ele nos conceda graças, segundo a sua misericórdia, não segundo o nosso merecimento, para que nós possamos viver bem esta quaresma. Porque, meus santos, o objetivo, e termino agora, o objetivo da quaresma de São Miguel não é fazer os dias de oração. Chega o dia 29 de setembro, você passou todos os dias, você veio direitinho todos os dias e diz: cumpri. Eu cumpri, eu vivi a quaresma de São Miguel. De segunda a sábado, às 5:30 da manhã eu estava lá rezando, ou se você acompanha em um outro horário, todos os dias rezando as orações da quaresma de São Miguel. Ótimo, que bom, glória a Deus. Mas você lutou contra os seus pecados? Você abriu a sua alma e disse: Senhor, me ajuda, porque estes apegos estão desordenados. Isso na minha vida não está de acordo com a tua vontade. Você houve um combate espiritual, porque o combate não é simplesmente de ser fiel a este propósito e rezar essas orações todos os dias. Este é o menor deles. O combate verdadeiro que nos santifica e nos leva para o céu é contra o pecado, é contra o diabo, é para abraçar a vontade de Deus com docilidade, é para amar a Deus com maior profundidade. Este é o objetivo, para que nós obedeçamos a Deus como filhos que sabem que a vontade de Deus é a melhor. Para que nós possamos, como São Miguel, dizer: quem como Deus? Eu obedeço a Deus. O diabo se rebelou contra a vontade de Deus, não quis servir a Deus. O fruto da quaresma de São Miguel é proclamar a grandeza de Deus, a fé na grandeza de Deus e esse espírito de piedade, de filiação, de obediência amorosa de quem diz: Senhor, eu me submeto à tua vontade, porque ela é a melhor. Porque ela é salvação para mim e salvação para os meus. Eu quero, Senhor, ser teu amigo e quero seguir-te
até quando eu não te compreender. Mas quero te seguir sem compreender, mas te amando sempre, a cada dia. Vamos lá, meus santos, que nós então no início desta quaresma de São Miguel, peçamos por sua intercessão esta graça para que ela seja muito frutuosa nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.